A linguagem matemática, se você olhar com atenção, verá que as notícias, as informações que atualmente recebemos pelo meio de comunicação estão cheias de ideias e símbolos matemáticos que percebemos através da leitura e interpretação de texto. Desenvolvendo competência. Quando você lê um jornal, revista ou vê televisão, que tipo de símbolo ou registro matemático que você identifica? Escreva alguns no caderno. Leia texto abaixo e procure interpretar sua mensagem. Identifique e marque todos os símbolos e termos matemáticos que você for encontrar. Então, tem aqui, a cidade de São Paulo é a maior cidade brasileira, com aproximadamente 10 milhões de habitantes, o que faz com que esteja no grupo das primeiras cidades mais populosas do mundo. O Brasil tem cerca de 5.561 municípios e uma população por volta de 170 milhões de habitantes. E São Paulo sozinha tem, portanto, o equivalente a quase 6% da população brasileira. Um outro lado significativo é a quantidade de veículos entre a cidade, que é de aproximadamente 5 milhões, e significa concluir, em média, a um veículo para cada 2 habitantes. É por isso que os moradores dessa cidade enfrentam diariamente dezenas e às vezes centenas de quilômetros de congestionamento. Leia agora o texto pulando as informações matemáticas que você destacou. Verifique se é possível compreender a mensagem do autor e escrever alguma das suas conclusões. Entre as diversas maneiras de registrar informações matemáticas atualmente ou em tempos passados, há, por exemplo, o computador, que você pode registrar principalmente no programa do Excel. No próprio computador tem a calculadora. No celular também, muitas pessoas utilizam o celular. Você conhece algum outro registro matemático diferente do que foram apresentados? Você acha que gráficos, tabelas são registros matemáticos? Se você precisar, pesquise em livros, revistas, jornais, etc. Então, minha gente, você acha que o gráfico e tabela são registro matemático? Sim. Quantas tabelas? 3. Quantas faltam? Uma. Entendeu? Você está bastante familiarizado com dos sistemas de numeração criado pelo homem, que é o sistema indo-arábico. Há algum outro sistema de numeração que você utiliza no seu dia a dia? Possivelmente você já viu relógio em que as horas são marcadas com algarismos romanos. Assim, já leu ou registrou informações contendo século, o que ocorreu um fato importante ou o nome de algum rei usando esses mesmos algarismos. Esses mesmos algarismos romanos. Desenvolvendo as competências. Na figura abaixo, há símbolos numéricos e alguns símbolos, alguns sistemas de numeração antiga que é feita
uma correspondência com os números indo-arábicos. E aqui, ó, você pode observar, ó, indo-arábico. Então, tem aqui a questão aqui do egípcio, como que era registrado antigamente. E tem também o número em romano, que ainda é utilizado. 1 para representar como que é. 2, 3 como que é a representação. 4 também. 5 a representação. 6 é a forma. E assim sucessivamente. Aqui, de acordo com o quadro acima do século em que estamos vivendo, é representado por... Aqui, letra A, é o quê? É 20, 19, 21. Então, vocês perceberam que essas numerações aqui correspondem à numeração. Só que aqui está número romano. Você já viu como são representados os planetas do nosso sistema solar e suas órbitas? Faça um rascunho em seu caderno. Se achar necessário, pesquise um livro, ali, vários livros, revistas, diferentes modelos, usando figuras geométricas. Foram criadas para representar órbitas dos planetas. Um deles serve como físico no século XVI, que revela o fascismo, que a harmonia e a perfeição dessa figura que exerciam sobre o homem naquela época. Desenvolvendo competência, analisando diferentes formas geométricas, que semelhanças e diferenças que você observa entre um círculo e uma esfera, um triângulo e uma pirâmide, um quadro ou um cubo, né? Um quadro e um cubo. Quais são figuras planas e quais são figuras não planas? Você já observou na sua conta de água? Nela constam números que indicam custo, preço, o consumo de metro cubo, a data de vencimento, a data que foi feita a leitura do consumo, o número da casa, o CEP, que é o código postal, o endereço, o código da empresa fornecedora de água, etc. Em uma conta de luz, de água, ou em um cupom de um supermercado também aparecem vários tipos de números. Utilize o comprovante de compra de supermercado e procure identificar os diferentes registros numéricos que há. Faça a listagem do número que aparece e escreva ao lado do que indica. Para que serve cada tipo de número encontrado no cupom. Então, essa aqui é uma outra atividade que é importante você pegar o seu caderno e fazer. Desenvolvendo competência, a receita de farofa, carne de sol, que contém lacunas que você deverá preencher. Depois de preenchida, confira sua receita apresentada no final do capítulo. Receita de farofa de carne de sol. Aí tem aqui o ingrediente: carne de sol, azeitona verde, sopa de manteiga, cebola cortada em rodela, chá de alho picado, sobremesa de hortelã picada, picada de sal, bananas prata, copos de farofa de mandioca,
Aqui é só para você preencher mesmo, ó. Aqui você vai fazer o seguinte: a receita da farofa carne de sol contém lacunas que você deverá preencher. E depois de preenchido ali, confira sua receita como apresentada no final do capítulo. Aqui se refere à lacuna, é preencher a quantidade dos ingredientes, entendeu? Então, observe que até os ingredientes têm a questão da matemática. Desenvolvendo competência. Escolha um programa de televisão ou rádio, ou de preferência um noticiário, e procure interpretar as notícias apresentadas, anotando no seu caderno todo e qualquer tipo de informações e ideias matemáticas que você foi vendo ou ouvindo no decorrer do noticiário. Ao final, verifique aquelas que são relacionadas com os diferentes tipos de números que você conhece, como figuras ou noções geométricas, né, de geometria, como medidas, como estatística, tudo faz parte da matemática. Observe que esse material é um material muito dinâmico, a qual te aproxima do conteúdo, que faz parte da sua vivência. Você já deve ter observado que a matemática se utiliza de registros, códigos, símbolos, enfim, que ela tem uma linguagem própria, mas o que é importante é que a linguagem é universal. Praticamente é utilizado em todos os recantos do mundo, favorecendo a comunicação entre os povos. A matemática é uma só. A atividade matemática tem sido influenciada pela cultura, condições sociais, econômica, cada época. Sim, a matemática ela tem sido influenciada pela cultura, as condições sociais. Tá? As condições sociais pela cultura. Sim, cultura para poder registrar ali a data, né, de festas culturais. Condições sociais é a necessidade do povo, é a necessidade da população em fazer cálculo matemático. Então, econômico. As civilizações egípcias, grega e árabe tinham necessidades diferentes relacionadas ao seu costume. Por isso, possivelmente, o processo e o conhecimento matemático puderam ser mais desenvolvidos em uma região do que a outra. Os babilônios contribuíram com aritmética bastante desenvolvida. Os egípcios, além de noções aritmétricas, contribuíram com conhecimentos iniciais da geometria. Os gregos com a geometria abstrata e os árabes com numeração e álgebra. Na história da matemática, vários tipos de problemas foram servindo de base para o homem, construindo seu conhecimento matemático e, dependendo da natureza do problema, sua solução favoreceu o desenvolvimento da aritmética, da geometria, da álgebra e também trigonometria, da estatística, das probabilidades, da teoria dos números, etc. O homem em geral usa seus conhecimentos para resolver problemas concretos, os problemas que ele não consegue resolver, ou as perguntas que vai fazendo para si mesmo, dão origem a outros conceitos. Os conhecimentos são organizados em novos campos, ampliando esse universo de conhecimento em um ritmo cada vez mais intenso.
Matemática. Há também conhecimentos avançados utilizados por matemáticos, científicos e profissionais de outras áreas e que são aplicados em situações nem sempre comprometidas pela maioria das pessoas. Por exemplo, o funcionamento de um cartão telefônico, de um cartão magnético do banco, de um motor de automóvel ou do computador. A matemática se desenvolve tanto a partir de problemas do mundo em que os homens vivem, como também estimulada por problemas internos a ela. Uma das formas de divulgação da matemática é feita na escola, pelos professores, livros, e os conhecimentos podem ser apresentados de maneiras adequadas para que sejam utilizadas nas diferentes situações que fazem parte da vida numa sociedade. Verdade. A matemática na escola, ela é apresentada, o professor ele apresenta de uma forma para que as pessoas, para que os alunos ali estejam prontos para a sociedade. Estejam prontos para resolver ali problemas na sociedade, as questões referentes à matemática. Então, tem vários contextos que há matemática. Então, tem ali a questão da quantidade de pessoas, número de classificação, questão de quantos metros que é ali determinada casa, determinado quintal, altura de uma pessoa, quilo da pessoa, de um produto, tamanho da saia, da blusa, fração, etc. Da explicação de fenômenos naturais à tecnologia. Vejamos alguns exemplos da contribuição da matemática na compreensão da análise de fenômenos naturais e da produção tecnológica. Leia o texto abaixo. Uma das formas antigas para saber a hora era pela posição do Sol. À medida que a Terra gira durante o dia, observe que o Sol muda de posição no céu, modificando o tamanho e a posição da sombra do objeto na Terra. O relógio solar é baseado nesse princípio que marca as horas. Você conhece esse tipo de relógio? Quais as dificuldades que esse tipo de relógio apresenta? Fenômenos naturais se repetem, como o dia, a noite, as fases da lua, as estações do ano, são uma espécie de relógio natural. Eles foram usados inicialmente para marcar os intervalos do tempo. Mas como esses fenômenos ocorrem em períodos de tempo longo, foi necessário encontrar um meio para marcar intervalo de tempo de forma mais precisa. O relógio do Sol, ou o mostrador solar, é constituído de uma vareta colocada verticalmente no solo. Ele produz a situação em que o tronco de uma árvore projeta uma sombra, marcando o movimento do Sol. Os romanos, desde 300 a.C., consideravam o dia solar, dividindo em 12 partes para o dia e 12 para a noite. Quando o Sol estava visível, era possível ver a hora para coincidência da sombra com uma das 12 marcas. O problema consiste na impossibilidade de saber as horas no dia em que não há sol ou durante a noite. Os relógios que nós utilizamos hoje permitem também marcar intervalos de tempos menores.
Entre os relógios que são usados hoje em dia, pulso, aí na parede, na rua, há os ponteiros digitais. Em qual deles você tem mais facilidade de ler hora? Tem aquele relógio também romano. Fala comigo, o que você acha melhor para ver hora? Capítulo 1, Matemática, uma construção humana. Os dois tipos de relógio indicam as horas, minutos, segundos, baseados no princípio de que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Porém, um relógio digital, a indicação das horas é direta, porque ela tem um mecanismo que conta o número de 60 em 60 em 60, apresentando assim o resultado da contagem. No relógio ponteiros, o visor está dividido em 12 partes e há 3 ponteiros sincronizados, cada um com uma velocidade diferente, de forma que temos que interpretar o número que cada um está indicando. É provável que muitas pessoas não consigam decidir qual relógio é mais difícil, pois depende de estarem habilitados com um ou com outro. E é verdade, minha gente. Tem relógio que a pessoa ela consegue ver com mais facilidade a hora. Se alguém te perguntar, me informe as horas, você fala com prontidão. Mas tem relógio que as pessoas já sentem um pouco mais de dificuldade. Tem aquele relógio o romano, relógio o número romano. Tem algumas pessoas que acham mais difícil. Desenvolvendo competência. A figura abaixo representa um relógio de ponteiros marcado o horário que teve o início da transmissão de uma partida de futebol. Qual das alternativas abaixo corresponde a esse mesmo horário marcado por relógio digital? Então, você vai ver aqui a hora e vai ver aqui, ó. Aqui, minha gente, é como saber a questão da hora. Para você identificar a hora em um ponteiro de relógio, ou até mesmo relógio de parede, relógio de pulso, enfim, há necessidade de você saber ali a tabuada de 5. 5 vezes 1, você sabe que é 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Aqui, o ponteiro está aqui pro 10. Então, digamos aqui, 5 vezes 1, 10. Então, seria 10 e 5. 5 vezes 2 é 10. Então, é 10 e 10. Aqui deve ser 10 e 11. Ou 10 e 12. Se o ponteiro estivesse no 3, 5 vezes 3, 15. Então, 10 e 15. Se o ponteiro estivesse no 4, 10 e 20. No 5, 10 e 25. No 6, 10 e meia. No 7, 10 e 35. No 8, 10 e 40. No 9, 10 e 45. É assim que é utilizado aí para poder ver a hora e também para poder ali você ver o resultado através dos números. Então aqui tem aqui a sequência, qual o número que tem ali, qual a opção, ó. Aqui é 10 e 10, ou 10 e 11, ou 10 e 12. Então vamos lá.
10 e 12. 10 e 12. 10 e 10 não é. 10 e 11, vamos ver aqui. 10 e 11. 10 e 11. Vamos lá. Previsão aqui meteorológica no mapa do Brasil está indicado a previsão do tempo para determinado dia. Indique qual das informações abaixo está correta de acordo com o mapa. O céu está chuvoso na capital cearense. No estado do Paraná está fazendo sol. A chuva em Salvador. Aqui, 26 graus de temperatura máxima e 18 graus é a temperatura mínima na capital do país. E aqui tem um mapa, ó. Até a previsão do tempo tem matemática. Confira sua resposta ao pé da página. Nessa situação, além dos conhecimentos que foram necessários para fazer as previsões do tempo, são utilizadas diferentes formas de representação. Mapas, gráficos, legendas, números, etc., que permite o leitor verificar o que acontece. Para isso é necessário interpretar certos códigos e representações e utilizar as informações para tirar conclusões adequadas.